que a gente já tem a nossa aplicação pronta para uso, antes de passar para realmente codificar alguma coisa e a gente começar a entrar na nossa camada de dados, eu gostaria de fazer uma breve descrição para que serve cada coisa aqui dentro do framework. É claro que você vai ver aqui, primeiramente, fora das pastas da aplicação, vários tipos de arquivo, tá? Então eu vou explicar brevemente para que cada arquivo serve e depois explicar a estrutura de pastas para vocês. Bom, primeira coisa que você vai ver aqui é o arquivo .env, que a gente já falou dele, né, o arquivo de configuração. A gente tem um arquivo de configuração de exemplo, é bom você manter ele, que caso mais para frente a gente coloque variáveis personalizadas dentro da nossa aplicação, é bom manter um exemplo atualizado para que se outro desenvolvedor for trabalhar na mesma aplicação, ele já tenha um ponto de partida para poder configurar. Git Attributes e Git Ignore são configurações para versionamento, tá? A gente não vai estar falando muito do versionamento aqui da nossa aplicação durante essa série, então a gente pode, por enquanto, ignorar isso aqui, mas vocês vão ver mais sobre esses arquivos numa série de Git que a gente vai publicar aqui no Codecast. O arquivo Artisan é o utilitário da linha de comando aqui do Laravel. Deixa eu mostrar para vocês como que funciona, né? É claro que a gente já rodou o Artisan para poder fazer o comando serve, mas eu vou parar aqui o meu ambiente, o meu servidor de desenvolvimento, para poder rodar esse comando aqui para vocês, PHP Artisan sem nenhum argumento. Vocês vão ver que ele tem vários comandos do framework, né? Ele tem alguns geradores, alguns comandos para configuração e comandos para poder gerenciar as suas migrações, etc. Mas não precisa se preocupar, depois a gente vai voltar na maioria dessas opções. O importante é você saber o que o arquivo Artisan faz. Ele é o gerenciador, um utilitário da linha de comando do Laravel. A gente tem o arquivo composer.json e composer.lock, que são os arquivos onde o primeiro, o .json, é o arquivo onde você define as dependências, você define as configurações da sua aplicação, tá? Configurações de dependências, obviamente, né? E o arquivo composer.lock é um arquivo de informações sobre quais as dependências foram instaladas. Você provavelmente já conhece o Composer, se não, a gente também vai fazer outros vídeos sobre ele, você não precisa se preocupar com isso agora. phpunit.xml é um arquivo para você rodar é um arquivo de configuração para testes unitários, o que a gente também não vai cobrir aqui. readme.md é um layame do Laravel, você pode deletar esse arquivo ou trocar pelo layame da sua aplicação, tanto faz, né? E o arquivo server, você lembra que a gente rodou aqui o comando do PHP Artisan Serve? Basicamente, esse comando lê esse arquivo server e executa o nosso servidor de desenvolvimento local, ok? A gente pulou dois arquivos aqui, que são o gulp-file e o package.json, porque os dois são para dependências do Node.js e para compilar assets, né, CSS, JavaScript. E nessa série a gente não vai estar lidando com isso, pelo menos no ponto inicial. Então, basicamente, esses são arquivos de dependência de front-end. Bom, passada a parte inicial dos arquivos aqui da nossa aplicação, a gente pode ver que a gente tem várias pastas, né? A pasta vendor, como você já sabe, ela armazena as dependências do Composer, onde são as dependências que o Laravel precisa para poder rodar. Isso que a gente está criando aqui, o nosso projeto, né, ele não é o Laravel em si. O Laravel em si, ele também é uma dependência do projeto que está aqui dentro de vendor, Laravel, e a gente não edita esses arquivos manualmente, a gente só trabalha com eles. Depois dessa pasta a gente tem a testes, onde vão ficar os testes unitários, caso você esteja desenvolvendo com testes, o que a gente não vai cobrir, pelo menos não nessa série, mas eu espero que em breve no Codcasts. Storage é a pasta do framework da sua aplicação, onde vai ser armazenado todo tipo de informação. Por exemplo, a gente tem uma pasta logs, onde os logs da aplicação vão ficar aqui. A gente tem uma pasta framework, que é para uso interno do Laravel. A gente tem uma pasta app, que é para poder armazenar os dados, os arquivos da nossa aplicação. Então a gente poderia colocar aqui, por exemplo, o usuário enviou o avatar dele, a foto dele. A gente poderia armazenar aqui dentro de storage, ok?
Resources são basicamente algumas coisas do PHP que não são diretamente arquivos PHP, né? Apesar das views terem a extensão PHP, eles são templates HTML. A gente vai cobrir views depois, não precisa se preocupar. A gente tem arquivos de tradução e a gente tem arquivos de front-end, que são o estilo da nossa aplicação, CSS, etc. Nós temos a pasta public, que é o ponto de entrada da aplicação. Se você estiver configurando o Apache ou o Nginx para poder rodar aqui na aplicação, essa vai ser o root, né, da aplicação. O resto dos arquivos não ficam de forma pública. Database é onde você define várias informações que são referentes ao banco de dados, tá? Migrações são scripts, tá? O que a gente vai falar na próxima aula. São scripts que definem as tabelas do banco de dados, né, e criam elas automaticamente. Seeders são basicamente arquivos que você cria para poder popular as tabelas da sua aplicação com dados de teste. E o Model Factory é um arquivo especial que gera dados aleatórios e ele é muito útil quando a gente está semeando o banco com dados de teste. A pasta configuração, ela tem vários arquivos de configuração, cada uma responsável pela configuração de um componente da aplicação e do framework. A gente vai voltar e configurar cada uma à medida que a gente vai fazendo a nossa aplicação. Eu não quero me estender muito aqui. A pasta Bootstrap, ela é responsável pela inicialização do framework, né? Tem vários arquivos aqui, scripts, que são executados toda vez que a aplicação é feita uma requisição contra a aplicação. A gente também não precisa se preocupar muito com ela agora. O mais importante que você tem que entender e aprender é que a pasta app é onde você vai estar desenvolvendo diariamente. É aqui que você cria a sua aplicação. Apesar de todos esses diretórios e arquivos serem extremamente importantes para você entender como eles funcionam e para que cada um serve, é aqui dentro que você vai estar trabalhando. Eu vou fazer uma breve descrição de como que funciona, tá? Mas a gente vai fazer isso à medida que a gente for evoluindo dentro da nossa aplicação.